Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Desvendando os FIs, onde eu trago para vocês informações e análises sobre os fundos imobiliários mais interessantes do mercado. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o HSML11, o fundo HSI Malls, que investe em shopping centers e outros empreendimentos do segmento de varejo. Mas lembre-se que isso não é uma recomendação de investimentos e que você deve fazer sua própria análise antes de tomar qualquer decisão. O HSML11 é um fundo de tijolo, ou seja, que investe diretamente em imóveis ou direitos reais sobre imóveis. Ele foi constituído em julho de 2019 e tem como a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de shopping centers, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados. O fundo é gerido pela Hemisfério Sul Investimentos, HSI, gestora de fundos imobiliários, uma gestora independente especializada em investimentos imobiliários, e administrado pela Santander K6 DTVM, uma instituição financeira que presta serviços de administração fiduciária, custódia e escrituração. O HSML11 possui atualmente um patrimônio líquido de 1,49 bilhão de reais, dividido em 15,7 milhões de cotas, que estão nas mãos de mais de 166 mil cotistas. O fundo tem uma cotação de R$ 95,85, o que representa um PVP de 1,02, ou seja, as cotas estão sendo negociadas com um pequeno prêmio em relação ao valor patrimonial. O fundo tem uma liquidez média diária de 2,1 milhões de reais, o que significa que é fácil comprar e vender as cotas no mercado. O HSML11 tem uma carteira composta por 7 shopping centers localizados em 5 estados diferentes. Esses shoppings somam uma área bruta locável de 236 mil metros quadrados e abrigam mais de 1,2 mil lojas de diversos segmentos como moda, alimentação, lazer, serviços e saúde. Os principais inquilinos do fundo são grandes redes varejistas como Renner, Riachuelo, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia, entre outras. O HSML11 tem uma vacância física de 4,50%, o que significa que essa é a porcentagem de área que está desocupada nos shoppings. Esse número é relativamente baixo e refletem os impactos da pandemia de Covid-19 no setor de varejo, que afetou o fluxo de clientes e a capacidade de pagamento dos lojistas. No entanto, o fundo tem adotado medidas para reduzir a vacância, como renegociação de contratos, concessão de descontos, incentivos e busca de novos locatários. O HSML11 tem uma taxa de administração de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado do fundo mais taxa de escrituração, e uma taxa de performance de 20% do excedente ao benchmark. Benchmark, 6,0% do IPCA ao ano. Essas taxas são descontadas dos rendimentos distribuídos aos cotistas. O HSML11 tem um histórico de bons rendimentos, que são isentos de imposto de renda para os cotistas pessoas físicas. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu R$ 8,88 por cota, o que representa um dividend yield de 9,24% ao ano, com base na cotação atual. O último rendimento, referente ao mês de dezembro de 2023, foi de 76 centavos por cota, o que representa um yield mensal de 0,79%. O HSML11 tem uma rentabilidade acumulada de 39,34% nos últimos 12 meses, considerando a valorização das cotas e os rendimentos distribuídos. Composição da carteira. Composição da receita. Estacionamento 19%. AMM, aluguel mínimo, 65%. É o aluguel mínimo do contrato de locação de um lojista. A porcento, 4%, aluguel percentual ou aluguel complementar. É a diferença, se positiva, entre o aluguel mínimo e o aluguel com base na porcentagem de vendas destinadas a aluguel. M&M, Mall Media, 12%. Receita de publicidade nos shoppings aos lojistas e aluguéis de quiosques. Composição do NOI, Net Operating Income ou resultado operacional líquido, é o resultado após a dedução das despesas. Tipologia, lojas ABL. Satélites, megalojas e âncoras. Lojas com tamanho de até 500 metros quadrados, entre 500 e 999 metros e acima de 1.000 metros quadrados respectivamente. Âncora, 66%. Megalojas, 9%. Satélite, 25%. Composição das vendas. Custo de ocupação. Trata-se do percentual em relação ao faturamento de vendas que é custo de ocupação ao lojista. Aluguel, condomínio, fundo de promoção e propaganda. Inadimplência líquida. Leva em consideração não apenas os valores recebidos referentes aos vencimentos do mês, como também de boletos em aberto de vencimentos anteriores. Listas de shoppings. Shopping Pátio Maceió. Shopping Granja Viana. Super Shopping Osasco. Shopping Metrô Tucuruvi. Via Verde Shopping. Shopping Paralela. Shopping Uberaba. O HSML11 é um fundo que oferece uma boa diversificação geográfica e setorial, com uma carteira de shoppings de qualidade e bem localizados. O fundo tem uma gestão profissional e experiente, que busca maximizar o retorno dos cotistas. O fundo tem um bom histórico de rendimentos e valorização, que superam os principais índices do mercado. O fundo tem uma taxa de administração competitiva e uma taxa de performance alinhada com o resultado do fundo. Como qualquer investimento, ele apresenta alguns riscos. Aqui estão os principais.
Risco de crédito. Este risco está relacionado à possibilidade de inadimplência dos devedores dos títulos de renda fixa em que o fundo investe. Risco de vacância. Este é o risco de que algumas das propriedades do fundo possam ficar desocupadas, o que poderia afetar a renda do fundo. Risco do prazo do contrato. Contratos de aluguel com prazos mais longos podem oferecer uma certa estabilidade, mas também podem limitar a capacidade do fundo de aumentar os aluguéis. Risco do inquilino. Se um inquilino importante não conseguir pagar o aluguel ou sair, isso poderia ter um impacto significativo na renda do fundo. Risco do setor. Mudanças nas condições econômicas ou no setor de varejo podem afetar o desempenho dos shoppings. Risco de concentração. Este risco surge quando o fundo tem uma grande parte de seus investimentos em uma única propriedade ou área. Risco de alavancagem. A alavancagem pode aumentar o potencial de rentabilidade, mas também impacta diretamente o risco. É importante lembrar que todos os investimentos envolvem algum nível de risco, e é crucial fazer uma análise profunda antes de investir. Portanto, o HSML 11 é um fundo imobiliário que pode ser interessante para os investidores que buscam renda e valorização com imóveis de shopping centers, mas que estão dispostos a assumir os riscos inerentes a esse segmento. Se você quiser saber mais sobre o fundo, eu recomendo que você leia os relatórios gerenciais mensais, que estão disponíveis no site da administradora e da gestora do fundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!